Olha só, eu vou continuar então falando nessa segunda parte sobre geopolítica brasileira. Comecei lá no Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes, com Getúlio Vargas, e vamos caminhar hoje até 2020, né? Com a nova realidade brasileira. Olha só, o que aconteceu? Depois do regime militar, que terminou em 1985, se convencionou dizer que o Brasil entrou no seu processo de redemocratização. E vários presidentes sucederam aí a partir de então. Nós temos na sequência José Sarney, que assume em 85, porque quem foi eleito indiretamente foi o Tancredo Neves, que faleceu antes da posse. E, na sequência, o primeiro presidente eleito após 29 anos, que foi o Fernando Collor de Mello. Sofreu impeachment e assumiu Itamar Franco. Um governo tampão que durou aproximadamente 2 anos. 2 anos e pouco. Depois, Fernando Henrique Cardoso, por 2 mandatos. Luiz Inácio Lula da Silva, por mais 2 mandatos. Dilma Rousseff, também eleita 2 vezes, mas que sofre impeachment em 2016. E outro governo tampão, que foi o do Michel Temer. E, em 2018, a eleição do Jair Messias Bolsonaro. Então, é esse período aí de aproximadamente 35 anos que a abordagem será feita da geopolítica nacional. Tudo bem? Olha só, o que foi marcante na década de 80? Que é o final do governo militar e o início da redemocratização. O Brasil estava quebrado, economicamente falando. O Brasil estava com um processo inflacionário imenso, com hiperinflação. E esses governos não conseguiram controlar a inflação, salvo alguns pontos, né, bem pontual mesmo, de um controle que não demorou muito tempo. E o governo de José Sarney foi marcado por essa década, a década de 80, a década perdida. Uma década que é para se esquecer economicamente no Brasil. A população crescia num ritmo maior do que o PIB brasileiro. Então, o governo Sarney, que era legítimo, embora tenha sido eleito indiretamente, quem votou no Tancredo e no Sarney como vice foi a Câmara e o Senado, ficou marcado por essa instabilidade econômica muito grande. Quem assume na sequência é o Fernando Collor de Mello. Ele ganhou as eleições em 1989 e assumiu em março de 1990. Naquela época não era em janeiro, era em março. Pois bem, como que a geopolítica vai se encaixar nisso aí? Temos que relembrar que houve um modelo que perdurou por décadas dentro do sistema capitalista, da década de 1930, até a década de 1980, que ficou conhecido como keynesianismo. Keynesianismo, John Maynard Keynes. Ou seja, era aquela teoria e prática econômica em que o Estado intervém muito na economia. Só que o keynesianismo, com o passar do tempo, ele foi perdendo forças. E, logicamente, que a teoria que é antagônica a essa, ambas capitalistas, viu pessoal? Vamos deixar isso bem claro, que o keynesianismo é capitalismo, certo? Com maior intervenção do Estado. Basta ver que o governo militar e o próprio governo Sarney tinha em suas mãos milhares de estatais, milhares. Ou seja, de 0 a 10, em termos econômicos, o Brasil ganhava uma nota 7, parecido com o socialismo, com um número de estatais muito grande sob controle
do governo, seja governo federal, ou estadual, ou municipal. Entenderam? Então, quer dizer, esse modelo, chamado de keynesianismo, entrou em colapso nos anos 70. E nos anos 80 aparece o chamado neoliberalismo. O liberalismo econômico, que foi aquele que deu origem ao capitalismo propriamente dito, lá no início da Revolução Industrial, final do século XVIII. E o primeiro presidente a colocar na prática o liberalismo econômico no Brasil foi o Fernando Collor de Mello. O que ele faz? São os conceitos básicos aí do neoliberalismo, né? O liberalismo econômico, como que era? Primeiro, abertura de mercado, porque o Brasil era um país muito fechado a produtos estrangeiros. Tá? Então, os produtos estrangeiros começam a entrar no Brasil com a diminuição das tarifas alfandegárias, os impostos de importação. Além disso, ele começa também as privatizações. Privatizações significa, como todos sabem, vender as empresas estatais ao capital privado, a empresas privadas. Quem começa foi o Fernando Collor de Mello. E foi seguido pelo Itamar Franco e pelo Fernando Henrique Cardoso. Por que a gente tem que destacar isso? Porque isso aborda exatamente aquilo que o Brasil vai acompanhar, que é geopolítica. O Brasil vai acompanhar os Estados Unidos, o Reino Unido, que foram os pioneiros, com Margaret Thatcher, em 1979, na Inglaterra, Reino Unido, e o Ronald Reagan, que começa o liberalismo econômico nos Estados Unidos a partir da sua eleição em 1980. E o Brasil segue o modelo. Lembrando que o primeiro país, na verdade, a implementar o liberalismo econômico não foi a Inglaterra e nem os Estados Unidos. Tá? Foi o Chile, com Pinochet a partir de 1973, com o golpe que derrubou Salvador Allende. Lembrando, isso aí é importante. Mas não era democracia. E no liberalismo econômico, a democracia tem que estar junto. Mas fica aí a observação. Quem foi o pioneiro, quem começou tudo, foi o Chile de Pinochet a partir da década de 70, antes da Inglaterra e dos Estados Unidos da América. Pois bem, isso causou muita divergência dentro da sociedade brasileira, privatiza, não privatiza, Telebrás, só para você ter uma ideia, em valor de hoje, um telefone, para ter um telefone fixo na sua casa, se pagava 30, 40 mil reais, hoje não custa nada. Né? Então, porque era o Estado que controlava. Então vai ser sempre aquela coisa, quem é a favor, quem é contra, quem é mais Estado, quem é menos Estado. E isso, inclusive, vai redefinir esquerda e direita. Grosso modo, quem é esquerda? É quem quer mais Estado. Quem é direita hoje? Quem quer menos Estado. É isso aí, pessoal. Tá? Então, cuidado que isso é conflituoso. São ideias divergentes. E que até hoje está aí na pauta da sociedade brasileira. Pois bem, então, Brasil ligado aí ao capitalismo internacional, começa a globalização depois da queda do Muro de Berlim, embora para muitos a globalização da economia começou, na verdade, com as grandes navegações, mas esse é outro assunto. E aí o que vai acontecer? A eleição do Lula em 2002. O Lula, na verdade, continuou com a política capitalista. O Brasil nunca foi socialista. Não há dúvidas quanto a isso. Basta ver o empresariado que estava gravitando em torno do seu governo, os ministros escolhidos, as políticas que aconteceram econômicas, que não foram socialistas. Nem chegou perto disso. Tudo bem? Mas num contexto internacional, aí houve sim uma mudança de ambiente para a geopolítica brasileira. Não tenham dúvidas. O que foi feito a partir então desses 4 governos, né? Foram 4, né,
governos brasileiros, 2 com Lula, 2 com Dilma, embora Dilma não terminou, o Brasil se volta mais para os países de terceiro mundo, os países subdesenvolvidos, os países emergentes, seria melhor ainda dizer assim. Quais são as provas disso? A criação dos BRICS, que todos conhecem. BRIC significa uma associação com os principais países emergentes do mundo, com as suas iniciais: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? No caso, essa aí é South Africa. Beleza? Tá? Os 5 passam a se reunir e criar até um banco de desenvolvimento para eles. Isso realmente mudou a geopolítica brasileira. E, a partir de então, o governo PT, foram 13 anos e alguns meses, o Brasil passa também a direcionar investimentos aos seus aliados de esquerda. Quem são eles? Venezuela, Cuba, na época o Equador, a Nicarágua, a Bolívia, e lá na África subsaariana, também com muito aporte de capitais em Angola, Moçambique. Ou seja, houve uma guinada, então, na geopolítica brasileira. Vamos lá? Olha só, agora os BRICS são mais importantes do que os países ocidentais capitalistas. A China passa a ser o principal parceiro econômico do Brasil, substituindo os Estados Unidos. E, quanto a investimentos estrangeiros, muito capital investido nos países de esquerda da América Latina e da África subsaariana, que, se for colocado no plano territorial de influência da abrangência brasileira, estamos nos referindo à América Latina e à África subsaariana. Coisa que os militares já fizeram nas décadas de 60, 70 e início de 80. Tudo bem, pessoal? Então foi isso que aconteceu. Tá? Recursos do BNDES foram investidos no exterior. Claramente uma política aos aliados. Lembrando que aqui na América do Sul, com exceção das Guianas, né, que são 3 ali, uma Suriname e Guiana Francesa, dos 10 países da América do Sul, só para se ter uma ideia, 9 eram de esquerda. Mudou. Apenas no período que eu estou me referindo, apenas a Colômbia não era de esquerda. Todos os outros eram, com essas características populistas. Tá? Evo Morales na Bolívia, a família Kirchner na Argentina, o Fernando Lugo no Paraguai. Enfim, mudou. Hoje, podemos dizer que existe apenas a Venezuela, que era aquele populismo chavista, né, que começou no finalzinho da década de 90, e a Argentina, que voltou à esquerda, né, com Fernandes, e como vice a Cristina Kirchner. Tá? Então, o Brasil se aproveitou desse momento, foi uma opção da geopolítica petista e praticou todas essas ações em territórios latino-americanos, Cuba, né? Cuba é socialista até hoje, e africanos. Tudo bem? Com a queda da Dilma Rousseff, através do impeachment, né? Que alguns chamam de golpe, mas se chamar de golpe, está desrespeitando a democracia, porque, afinal de contas, foi um ato democrático, passou pelo Congresso, ou seja, pelo Legislativo, assim como pelo Judiciário, o STF deu aval também. O que acontece? Com o Temer, o Brasil vai se voltar mais para os Estados Unidos. Mas como o Temer foi também muito conturbado, que é uma coisa recente, todos sabem, não temos ainda uma
não foi possível naquele momento avaliar com muita exatidão essa política do Brasil no contexto internacional. Com a eleição de Bolsonaro, aí não. Aí a coisa ficou bem clara. O Brasil está totalmente ligado aos Estados Unidos da América. Certo? É ainda um pouco cedo, estamos ali no mês de julho, 1 ano e meio de governo Bolsonaro, mas bem nítido. O Brasil hoje está com os Estados Unidos da América. Está com o Ocidente. Ou seja, sabe aqueles países, China, Rússia e tal, eles começam a perder influência. E o Brasil também, lógico, perder influência com eles, que é mútuo, nessas trocas comerciais, que é o que mais importa, né? Hoje em dia, globalização e tal. Com o avanço da pandemia, fica até difícil prever o futuro. Mas, nesse momento, o Brasil, com o Bolsonaro, com a volta da direita, que alguns chamam até de extrema direita, ao poder, o Brasil está ligado muito mais ao modelo estadunidense, com apoio irrestrito ao Trump, né? Donald Trump, do que a qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Ok, pessoal? Então era isso aí, para concluir. Um abraço a todos, bom estudo e vamos acompanhar essa movimentação. Geopolítica é dinâmica. É que nem a política também, tradicional como conhecemos aqui. O amigo de hoje pode ser o inimigo de amanhã. E vice-versa. Não tem jeito. É dessa forma que funciona. Ok? Um abraço, pessoal. Tudo de bom.